Ué, existem outros formatos para a equação da reta que são menos comuns, digamos assim, menos usuais. Só que eles têm suas aplicações também, tá? Existe um tipo de equação chamado de equação normal da reta, que é uma forma de escrever a equação da reta em função do círculo tangente a ela que tem um centro na origem, tá? Imagina então que eu tenho um traçado aqui, tá? A minha reta R, ela tá passando aqui no eixo X e eixo Y pelos pontos P e Q, ou seja, a equação segmentar dela é x sobre P mais y sobre Q igual a 1. E eu vou traçar aqui um círculo que seja tangente a essa reta. Tangente significa ter apenas um ponto em comum aqui. E que o centro dele é a origem, certo? Bom, o que vai acontecer? O centro está marcado aqui. O centro é o ponto 0, 0. E eu vou chamar de R o raio. O raio é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência, tá? O ângulo formado por esse raio vai ser um ângulo θ, certo? Outra coisa importante que a gente sabe é que é o seguinte: todo círculo tangente a uma reta toca de forma perpendicular. Então esse ponto de tangência ele tem que obrigatoriamente formar um ângulo de 90 graus aqui. Então isso é um triângulo retângulo, certo? Aonde eu conheço esse lado que está valendo R e eu conheço esse lado que está valendo P, porque essa medida aqui é P, que é onde a reta corta. Então eu posso usar trigonometria para relacionar os lados com o ângulo que eu tenho aqui, certo? Então, qual é a fórmula que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? É o cosseno, tá? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. No caso desse primeiro triângulo aqui, o cateto adjacente vale R e a hipotenusa vale P. Por outro lado, o que vai acontecer? Olhando para esse outro triângulo aqui, esse ângulo também é 90, porque faz 90 para os dois lados, certo? Todo triângulo tem três ângulos. Um triângulo retângulo tem dois ângulos, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, que eles são chamados de complementares. Isso significa o quê? Isso significa que θ mais alfa tem que dar 90 graus. Por quê? Porque a soma dos três ângulos de um triângulo dá 180. Eu já tenho aqui 90, que é a metade. A soma dos outros dois tem que dar... tem que dar também... Ele vai ter que dar também 90, certo? Agora eu vou olhar esse outro triângulo que está formado aqui. O que vai acontecer? Se você olhar esse ângulozinho aqui, esse ângulo, se eu juntar ele com o θ, tem que dar 90. Então eles são complementares, tá? Só que o θ, o complemento dele é o alfa. Então esse ângulo tem que ser alfa obrigatoriamente, certo? Por outro lado, esses dois ângulos aqui, se um é alfa, o outro ele tem que ser θ. Então esse ângulo θ ele também aparece aqui. Logo, eu tenho um outro triângulo que eu conheço aqui, ó, o cateto oposto, e eu conheço a hipotenusa. A hipotenusa vale Q. Então, nesse caso, esse ângulo θ aqui, eu conheço o cateto oposto e a hipotenusa. Isso me dá a relação do seno. O seno é que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cateto oposto é o R também, e a hipotenusa vale Q. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse Q sozinho. Tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou passar ele para cá e vou descer com seno. Então, o Q, ele troca de lugar com seno.
vai ficar R sobre seno θ. E aqui, o cosseno e o P também trocam de lugar, para o P ficar sozinho aqui. Então, P é igual a R sobre cosseno θ. Tá? Se eu vier e trocar essas duas informações lá na forma segmentar, o que eu vou ter? Eu vou ter que x dividido por P, só que P é R cosseno θ, mais y dividido por Q, que é R seno θ. É o que vai acontecer aqui, né? Substituindo, eu vou ter x dividido por R sobre cosseno θ e y dividido por R sobre seno θ. O que eu vou fazer? Eu vou inverter, dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso. Então isso aqui vai dar x vezes cosseno θ sobre R. Aqui eu vou ter y vezes seno θ sobre R. Se eu multiplicar toda essa equação aqui por R, o que eu vou encontrar? Esse R vai cortar aqui, vai dar x vezes cosseno θ, mais esse R vai cortar aqui, vai dar y seno θ, e R vezes 1 vai dar o próprio R. Então isso aqui é o que a gente chama de equação normal da reta. Ela é interessante quando eu estou trabalhando com circunferência tangente à reta, certo? Então pode ser interessante em geometria analítica para resolver alguns problemas. Mas na prática a gente faz pouco exercício sobre isso, tá? Eu nem sei se eu acho que eu nem coloquei na lista. A gente nem vai cobrar muito, não. É só por uma questão de informação mesmo, tá?